Fala pessoal, vamos lá para mais um videozinho. Dessa vez eu vou falar com você que é bacharel, que acabou de se formar, pegou sua OAB agora, enfim. Você vai começar a advogar agora, você está com aquela dúvida, né? Eu não estagiei e mesmo assim eu quero abrir meu escritório, como que eu faço? Será que eu abro meu escritório agora? Será que eu espero um pouco? Qual é a melhor decisão, né? E eu tô aqui para responder exatamente a essa dúvida. Qual é a melhor saída nessa ocasião? Abre o escritório, não abre o escritório, vai se associar a algum escritório ou não? Então a pergunta-chave que eu deixo aqui para que a gente possa responder é: se eu nunca fiz estágio, eu posso abrir o meu escritório, sim ou não? E a resposta para isso, ela é sempre subjetiva, porque o poder é uma questão muito relativa. Você pode, mas a tua chance de, se você nunca fez estágio, a chance de dar errado, ela é muito grande. Porque você não conhece o processo interno de um escritório. Você não conhece a forma de atendimento de um advogado para o seu cliente. Você não conhece como precificar, você não sabe absolutamente nada do processo interno, da prática propriamente dita. Talvez você já estagiou no fórum, já estagiou no gabinete, já estagiou em outros locais que te proporcionaram um conhecimento prático do lado de lá. Mas do lado de cá é outra vida, é outro momento, é outra ocasião. Você não pode comparar as duas formas de estágio. Que bom que você, se for o seu caso, que você conseguiu estagiar dentro de um gabinete, dentro de um cartório, dentro do Detran. São estágios que te proporcionam um know-how gigantesco naquela área, né? Mas isso por si só, infelizmente, não é o suficiente para advogar. Para advogar, você tem que ter a prática dentro de um escritório de advocacia. Porque dentro do escritório de advocacia, você vai ver os advogados peticionando em processo, você também vai peticionar, você vai ver o quanto que foi cobrado de honorários em cada caso. Daqui a pouco você viu lá uma ação de pensão alimentícia, você consegue ver como que se faz a ação, quem é a qualificação do autor e réu. Você consegue ver os documentos que estão na pasta, contrato, quanto que foi fechado de honorário naquele caso. Você consegue muitas vezes ouvir o atendimento ou participar de um atendimento. Você consegue participar da audiência ou pelo menos ouvir a audiência, agora que nós estamos num momento de virtualização, então todas as audiências tendem a acontecer dentro do escritório. E você consegue perceber todos esses atos. Ah, Matheus, mas no fórum eu também consigo. Claro que sim, mas você está do outro lado. Você não vê a cliente contando a versão dos fatos, você só vê o momento da audiência. Então é muito importante que você consiga um estágio dentro de um estágio de advocacia se os teus planos forem de advogar. Então, partindo dessa premissa, eu posso abrir o meu escritório mesmo não tendo estagiado? Pode. Vai dar errado? Não significa que vai dar errado. Pode dar certo? Né? A chance de dar certo, ela é muito relativa. Daqui a pouco você já tem aí na família um bom cliente que vai te manter as contas. Daqui a pouco a área que você vai escolher, por exemplo, criminal, você pode ter outras formas de prospecção de clientes, como dativo, fazer plantão. Enfim, existem mil e uma respostas para essa pergunta. Mas se você pedisse um conselho meu, o que eu te diria é o seguinte: se você está na faculdade e pretende advogar, procure um estágio dentro de um escritório de advocacia que te proporcione todos esses momentos, tanto a parte de atendimento, tanto a parte de audiência, depois peticionamento, depois recurso, eventualmente precificação dos honorários, cobrança dos honorários, depois você pode também fazer parte ali da expedição de eventual alvará. Todo o processo, desde o momento que o cliente chega no escritório, prospecção, né, captação de clientes, então todo o processo desde o momento que o cliente chega no escritório até o momento em que você termina o atendimento com aquele cliente. Então se você consegue estar no escritório vivenciando isso, eu tenho certeza que a tua advocacia, quando você partir para a vida prática, a tua advocacia vai ser muito mais próspera, porque você já vivenciou isso. Agora, se você está num escritório que não te proporciona nada disso que eu estou te falando, que você só fica lá sentado, sem fazer nada, não vê as coisas acontecendo, quem sabe seja o momento de trocar de escritório. Que é importante que você tenha isso em mente, que você está ali para aprender. É claro que, além de aprender, você acaba sendo uma força-tarefa, um auxílio gigantesco para os advogados que estão ali naquele escritório. Mas, sobretudo, você está ali para aprender. Então, você pega o caso e tenta analisar. Eu estou fazendo aqui um agravo de instrumento. Por que eu estou fazendo um agravo?
de uma decisão interlocutória, ok, mas por que eu estou fazendo agravo? Por que a decisão foi essa? Por que eu vou recorrer dessa decisão? Por que eu só não deixo passar o prazo aqui? Né? Então, algumas decisões, controle de prazos, como que é feito nesse escritório? Controle financeiro, como que é feito nesse escritório? Quando você trabalha no escritório que te abre essa porta para te mostrar como que as coisas são feitas, você tem a possibilidade de galgar um espaço muito maior do que se você sair da faculdade sem ter essa base, prática para a tua advocacia. Daqui a pouco você foi um excelente aluno, um dos melhores. Daqui a pouco você é aluno nota 10, você ganhou um mérito. E até aí, tudo bem, você realmente tem um espaço no mercado. Só que você tem que aprender a gerir um escritório. A maior dificuldade dos advogados que começam a advogar por conta própria é que não sabem gerir um escritório. Então, se você nunca advogou, a minha primeira sugestão é, se você nunca advogou não, se você nunca estagiou, né? Se você nunca estagiou, a minha primeira sugestão é que você vá para trabalhar em um escritório de maneira associada. Quem sabe ali você se encontra. Tem muitos escritórios que fornecem estruturas para que você consiga ter um bom retorno financeiro. Mas se você mesmo assim, passado 2 anos, não se encontrou naquele escritório, olha o aprendizado que você tira de lá. Só que é uma coisa que eu já disse, sempre que possível foge do CLT, porque o CLT é robótico. O CLT, você está ali para produzir, produção, e não é esse o teu intuito. Então, ou você aprende no estágio, mas se você não teve essa oportunidade, muitas vezes não por culpa sua, mas porque você tem filhos, você tem um trabalho fixo que você não consegue, ter um tempo para dedicar um estágio, e não tem problema nenhum. Mas se for essa ocasião, você na fase de procurar um escritório para se tornar advogado daquele escritório, procure como associado, nunca CLT. E a partir do momento que você se tornar associado, você tem que prestar atendimento, você tem que prestar precificação, ou seja, passar o preço para o cliente, atendimento pós-venda, né? Ou seja, aquele momento em que você vai ficar em contato direto com o cliente. Esses momentos são muito importantes para você se desenvolver enquanto profissional, enquanto advogado. O advogado só se desenvolve na prática, praticando, fazendo acontecer. Então esse é o recado que eu tenho para te deixar. Se você é acadêmico e está em dúvida, parte para um estágio dentro de um escritório de advocacia para matar essa dúvida. Se você é acadêmico e você sabe que é advogar, parte para um escritório de advocacia para você aprender como que é a advocacia na prática, para você pegar esse know-how. Se você já se formou ou não tem condições de fazer estágio, quando for procurar um escritório, procure se associar a algum escritório para aprender a parte prática da gestão do escritório, como que funciona, como que você se desenvolve, como que você precifica, toda a parte de gestão do escritório. E no final das contas, se você não se encontrar no escritório como associado, aí sim você já está preparadíssimo para abrir o seu. Matheus, mas não é regra geral, eu abri o meu sozinho e não precisei passar por um estágio. Ok, você é a exceção. Muitos escritórios abrem e não conseguem se manter no mercado em virtude de não ter noção de gestão. O cara vai lá, tem 20 mil, abre um escritóriozinho legal, mais ou menos, né? Com 20 mil hoje em dia, infelizmente, não dá para abrir um escritório muito top, mas abre um escritório que é o sonho dele. Uma salinha, um ambiente e tal. Ok, dali a pouco fecha o mês sem fechar nenhum contrato, mas vem as despesas, 2, 3 mil reais. Ok, não sobrevivi o primeiro mês, segundo mês, fechei um contrato, mas fiz em 10 vezes. Bom, entrou 300 reais, mas eu tenho mais 3 mil de conta. E aí os escritórios quebram porque não sabem gerir. Ou pior ainda, ok, tem um certo resultado ali, mas ficam com 15 ações para fazer e não consegue dar conta e fica naquela coisa de pera, como é que eu vou fazer para controlar o prazo? Como é que eu vou protocolar inicial? Coisas que ele deveria saber, que ele poderia ter primeiro aberto o escritório para depois ter testado na prática, né? Efetivamente ter feito a prática propriamente dita. Quando você faz o processo inverso, quando você tenta advogar sem ter a prática, a chance de você patinar, fazer isso que eu estou te contando, é muito grande. E a chance de você errar num processo, prejudicar um cliente é muito grande. Então, a melhor coisa é você ou estagiar um bom período no escritório, ou se você não tem essa oportunidade ou não teve, você
entra de associado, faz parte de um escritório, você vai ver que muitas das vezes você vai criar uma família, um vínculo, e a partir daquele momento que você criou aquele vínculo, que você está dentro de um escritório de advocacia, você aprende o know-how e você até pode se descobrir. Muitos advogados não têm perfil de gestão e aí não combina abrir um escritório. Ou se abrir vai ter que contratar um gestor. Então, se você se identificou, você quem sabe se acha dentro de um escritório de advocacia que se torna parte de você. E você vai ali galgar um espaço, você vai construir sua carreira ali, sem as dores e as preocupações que o peso da gestão do escritório, que todos aqui que fazem gestão estão me ouvindo, sabem, é muito grande, né? Não é fácil fazer a gestão do escritório, mas é gratificante quando você gosta. É uma coisa que eu amo, mas se você não gosta, se o teu negócio é a advocacia propriamente dita, a prática, peticionar, atender, isso talvez você se encaixe mais dentro de um escritório como associado. Então, a melhor forma de descobrir isso é se associando. Bom, esse vídeo é curtinho, é só para te dar essas dicas sobre se deve ou não abrir um escritório se você nunca estagiou. E a resposta, para mim, se você pedisse a minha opinião, é que você não deveria fazer isso. Você deve primeiro estagiar, ou primeiro se associar, para depois pensar na hipótese de abrir o seu escritório, para não dar o tiro no pé. Tá bom, gente? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Quem gostar, não deixa de curtir, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para acompanhar os vídeos que eu tenho postado aqui sobre advocacia na prática. Um abraço e até a próxima!